Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: cookies e reescrita de URL são duas técnicas utilizadas em aplicações web para, letra A, gerenciamento de sessão, letra B, comunicação assíncrona, letra C, redução do tráfego de imagens, letra D, garantia do não repúdio de transações, a letra E, indexação de robôs de busca. Bem, pessoal, vamos entender primeiro o que são cookies e o que é a reescrita de URL. Primeiro, o que é um cookie? Cookie é um pequeno arquivo de texto que armazena informações do acesso realizado pelo usuário num determinado site. Quando o usuário, por exemplo, acessa um determinado site, ele não percebe, mas muitas vezes o servidor desse site armazena no computador do usuário um pequeno arquivo de texto contendo informações do que o usuário acessou naquele site. Futuramente, quando o usuário acessa novamente esse site lê os cookies que estão armazenados lá no computador do usuário e produz, então, um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior do usuário, certo? Esse é um primeiro ponto, a ideia dos cookies. Agora, o que é uma reescrita de URL? URL significa localizador de recursos uniformes, certo? Por exemplo, https://www.veonconcurso.com.br. Tudo isso, pessoal, desde o https até o .com.br, tudo isso é a URL para acessar o site Veon Concurso. Tudo isso é uma URL. Quando eu estou logado lá no site Veon Concurso, e aí eu clico para assistir uma determinada aula, aula 2 de internet, por exemplo, ele vai gerar uma reescrita de URL, vai gerar uma outra URL para que eu acesse então esse outro recurso, que é a aula 2. Aí quando eu clicar lá para assistir a aula 3, ele vai fazer uma reescrita de URL, ele vai gerar uma outra URL mais detalhada para que eu possa assistir a aula 3. Então, URL são os endereços dos recursos que acessamos nas máquinas, nos computadores, na web de uma forma geral, certo? E cada vez que eu clico lá no site Veon Concurso para assistir uma aula ou outra, ele está fazendo uma reescrita de URL. Tanto a técnica dos cookies quanto a técnica da reescrita de URLs são duas formas específicas para realizar o que a gente chama de gerenciamento de sessão. Então, por exemplo, eu estou lá como usuário Rodrigo assistindo as videoaulas no site Veon Concurso, certo? E naquele momento o site Veon Concurso pode usar cookies para gerenciar minha sessão de usuário, como também pode fazer reescritas de URL para que eu seja direcionado dentro daquela seção de usuário para uma outra localização da qual eu quero acessar. Então, tanto a técnica dos cookies quanto a técnica da reescrita de URL são sim técnicas utilizadas em aplicações web para gerenciamento daquela seção de trabalho do usuário. Por isso, a nossa resposta, a letra A de América. A letra B dizia comunicação assíncrona. Pessoal, comunicação assíncrona é uma característica típica, por exemplo, de sistemas de e-mail, de correio eletrônico, onde o emissor e o receptor não precisam estar conectados simultaneamente para se comunicarem, que é diferente da comunicação síncrona, que é a comunicação, por exemplo, de videoconferência ou a comunicação por chat, aí é uma comunicação síncrona, portanto, nenhuma relação com o que a questão pediu. A letra C, redução do tráfego de imagens. Pessoal, cookies e reescrita de URL não tem como objetivo reduzir o tráfego de imagens. A redução do tráfego de imagens que vai acontecer num site que eu vou acessar depende primeiro do site me ofertar a possibilidade de visualizar aquela
página da web, por exemplo, já que ele fala de aplicações web, né? Com menos imagens, ou ainda eu mesmo nas configurações do navegador configurar de tal forma que não apareça muitas imagens, mas isso não tem a ver com cookies e não tem a ver com a reescrita de URL. A letra D, garantia do não repúdio de transações. Pessoal, o que é o não repúdio? O não repúdio é a irretratabilidade. É a ideia de que quem assinou digitalmente um documento ou uma transação não pode mais negar a autoria desse documento ou dessa transação. E para garantir o não repúdio, hoje em dia nós usamos a assinatura digital. A assinatura digital de documentos eletrônicos e de transações eletrônicas garante a autenticidade, que aquele assinante é realmente quem diz ser, garante a integridade, protegendo a informação contra alterações não autorizadas, e garante também o não repúdio, que é chamado de retratabilidade, que é a garantia de que quem assinou aquela transação, quem assinou digitalmente aquele documento, não pode mais negar a autoria daquela transação do documento. Então, para garantir não repúdio, nós usamos a assinatura digital. A letra E, indexação de robôs de busca. Indexação de robôs de busca é um método feito pelos robôs de busca que estão presentes tanto no sistema de busca Google, no sistema de busca Bing, em outros sistemas de busca, que se utilizam de vários recursos para realizar a indexação das páginas que vão sendo acessadas, principalmente recursos como hiperlinks, são as hiperligações que existem entre as páginas, é um recurso muito utilizado para a indexação das páginas da web nos sistemas de busca feitas através dos robôs de busca. Então, resposta aqui, pessoal, cookies e reescrita de URL são técnicas sim utilizadas em aplicações web, principalmente para fazer o gerenciamento daquela seção do usuário. No caso dos cookies, um gerenciamento relacionado à identificação daquele acesso e também das preferências do usuário naquele acesso. E a reescrita URL para conduzir aquela seção do usuário entre vários recursos dentro daquela aplicação web. Então, resposta A de América, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!